Wow, 13. Olha o número 13 ali. Bom, depois do primeiro vídeo da série The Office, choveu nos comentários aqui, gente pedindo pra fazer mais vídeos do The Office. Então, vocês pediram, aqui está, nem precisa de muita introdução. Vamos analisar esse episódio, aprender o vocabulário, comparar a escrita com a fala, entender as emendas, né, o Connected Speech. Ou seja, é um exercício bem completo, bem holístico, e o tempo que você usa assistindo esse tipo de aula é muito produtivo. É quase impossível sair dessa aula sem aprender sequer uma coisinha. Então vamos lá para a primeira cena. Dunder Mifflin, this is Pam. I'm sorry he's not in yet. Would you like his voicemail? Bom, você já teve um certo spoiler agora há pouco, né, da cena, eles estavam correndo ali e testando aquele radar. E se você já me conhece, você sabe que a primeira coisa que você precisa para entender do que estão falando é contexto. Ele te deixa na cara do gol. Então, se você conhece a série, você conhece o nome dos personagens, você sabe detalhes sobre a série, por exemplo, o nome da empresa que eles trabalham, o nome da cidade que eles moram, tudo isso contribui para você entender mais. E eu não tenho medo de afirmar que muita gente vai mal em prova, em testes de inglês e tudo mais, não por causa do inglês em si, e sim pela falta de contexto. Eu tenho um aluno meu, por exemplo, que é muito bom. O cara já tá falando muito bem, já tá morando no Canadá tranquilo lá, e o cara não consegue passar no TOEFL. Já faz 5 vezes que ele fez, tá tentando fazer o teste. E ele me mostra as perguntas que ele teve que responder, perguntas totalmente aleatórias sobre a aurora boreal, sobre asfixia, sobre o parlamento nos Estados Unidos. Pô, esse pessoal tá de sacanagem, né? Estão sabotando os alunos. Ninguém tá percebendo isso? Agora dá uma prova pra esse mesmo aluno sobre algo do dia a dia dele, algo que ele realmente usa. Vai ver que o desempenho do aluno é bem melhor. E por que eu tô trazendo esse exemplo aqui logo no começo? Porque você pode achar que seu inglês tá ruim por não tá entendendo alguma coisa, e às vezes você não tá entendendo essa coisa por não ter contexto sobre ela. Tá entendendo? Ah, Gabriel, mas a pessoa que fala inglês de verdade não precisa nem de contexto, vai entender de tudo. Tem razão, mas depois de muitos anos de convívio com o inglês. E mesmo assim, se falar de um assunto que a pessoa conhece muito pouco, ela vai ficar sem entender a maioria do que tá ouvindo, entendeu? Eu sou obrigado a trazer esse tipo de observação aqui pra aula, porque é o que vai te ajudar. Eu sei que tem um pessoal reclamando aí que eu enrolo demais, converso demais. Vai ver o TikTok, vai lá que tem 30 segundos de vídeo cada um. Vamos agora então acompanhar com o texto. Dunder Mifflin, this is Pam. I'm sorry he's not in yet. Would you like his voicemail? As duas primeiras palavras que você ouviu se referem à empresa, é o nome da empresa. Quem já tem esse contexto, pega no ar, rapidinho. Quem não tem, vai achar, nossa, eu tô ruim no inglês, né? Nossa, falou uma palavra, não entendi nada. Não, você só não conhece aquela palavra. Eu não lembro se eu já dei algum exemplo parecido, mas eu já conheci vários estrangeiros que aprendem português, sabe? E às vezes a pessoa fala português super bem já, tipo, tá batendo um bom papo em português, e a pessoa não sabe coisas nossas, assim, por exemplo, o que é Mato Grosso? Tipo, a pessoa acha que é o nome de um chá, de uma receita, ou de uma floresta, sei lá. Então, minha sugestão pra você que tá começando a aprender inglês agora, a primeira coisa que você vai pegar pra aprender não é verbo to be, não são as palavras mais básicas, não são nem os cognatos. A primeira coisa que você vai pegar pra aprender vão ser nomes próprios. Se acostume com o nome de pessoas em inglês. Gostando dos Estados Unidos ou não, você vai pegar o nome dos estados, vai se familiarizar com as principais capitais, nome de países em inglês, que acaba mudando, que aí essa informação vai ser óbvia pra você, não vai te atrapalhar. Então ela falou o nome da empresa, né? This is Pam. Ela falou, essa é a Pam. Você pode falar isso quando atende o telefone. This is Gabriel. É como se dissesse, aqui é o Gabriel falando. E aí a pessoa do outro lado deve ter perguntado se o Michael tava lá. Aí ela fala, I'm sorry, he's not in yet. Né? Desculpa, ele não está aqui ainda. E olha como que ela falou. He's not in yet. Não tá in, tipo, não tá dentro do escritório ainda. Tipo, não entrou, não veio pra dentro do escritório. Note a contração. He is, ficou his. E aí ela pergunta logo em seguida, would you like his voicemail? Você gostaria? Would you like? A gente viu bastante lá no vídeo do Chris, né? Você gostaria? Você vai querer? Você quer? Would you like? A gente ouve muito isso em comércio, né? Você gostaria do voicemail dele? Você traduziu pé da letra, ó. Mail. Correio. Voice. É voz. E algo que a gente vê sempre em legendas, né? É a descrição do efeito sonoro. Então, por exemplo, aqui o Michael tá gritando, né? Yelling. É o mesmo que screaming. Tem também shouting, mas geralmente é quando tá gritando alguma coisa, alguma palavra específica. Então aqui o Michael tá yelling. Michael gritando. Ele tá gritando yeah. Vamos lá pra próxima cena. Yeah! Okay. 12 miles an hour. Eat that call, Lewis! Pouca fala, né? Mais contexto visual. Eu preciso te lembrar aqui que apenas 7% da comunicação é verbal. Então, todo o restante, os 93% é contexto, é imagem, é o tom de voz da pessoa falar, é o jeito que a pessoa tá vestindo, são os objetos que estão ali em volta. Então, você analisa tudo isso. Você pode até entender o que aconteceu na cena, mesmo sem entender as palavras que você ouviu. Outra coisa bem útil que você pode fazer é pegar séries como essa e analisar
a escrita das placas, por exemplo, ó, speed limit. Você já sabe que limite de velocidade em inglês é speed limit. E é muito vantajoso conhecer isso, porque você pode sim montar a frase na sua cabeça. Por exemplo, ó, limite de velocidade. Então eu vou falar limit, aí o D é of e velocidade é speed. Então eu vou falar limit of speed. Só que, na prática, eles chamam de speed limit, entendeu? Você não precisa ser descritivo quando você já sabe o nome pronto. Eu já dei o exemplo em outra aula aqui da UTI, né? Tipo, a sigla. Sigla é um exemplo clássico, né? Se você conhece a sigla, é muito melhor do que você falar o nome por extenso. Às vezes as pessoas nem sabem o que é o nome por extenso. Então imagina que a pessoa chega, eu nem lembro o que é UTI, você tem uma ideia? Então se alguém falar pra mim, eu posso não reconhecer como a mesma coisa. Vamos agora então acompanhar. É uma cena com poucas falas. Yeah! Okay. 12 miles an hour! Eat that, Carl Lewis! Ele falou, yeah, ok. E ele bateu palmas, né? Então ele clap. Clap é o verbo bater, de bater palmas. Então, quando você clap your hands, você bate suas mãos, tipo, batendo palma. E hand clap é o mesmo que applause. Acho que ele tava elogiando a si mesmo, né? Aí ele falou 12 miles an hour. Na primeira cena aqui do vídeo, você viu que a pessoa falou 13, né? E tinha o número 13 lá. Aqui ele falou 12. E aí você consegue ver isso também. Essa combinação de contexto visual com o que você tá ouvindo é tudo que você precisa. Quando você tem o texto, melhor ainda, porque o texto é uma ferramenta. Então consegue ser ainda melhor se você tiver um texto para acompanhando, para ir se familiarizando. Mas o texto é meio que a rodinha da bicicleta. Na hora você vai ter que tirar ele também. Mas basicamente você vê as coisas acontecendo e ouvir as pessoas descrevendo aquilo é a forma que você aprendeu português, né? Quando era criança. A criança tá ali e os pais, olha lá o cachorrinho. Ó, o cachorrinho tá dormindo. Então começa a descrever as coisas, né? Para no meio do dia e pensa, quanto que você descreve o seu dia sem querer. Toda hora, né? Tipo, você olha pela janela, nossa, eu acho que vai chover. Ó, você tá descrevendo o que você tá vendo. Ou você senta no sofá, nossa, eu tô cansado. Tá descrevendo o que você tá sentindo. Ou, nossa, eu preciso beber uma água. Tá descrevendo o que você precisa fazer. Então, assistir série em inglês é como ficar perto de uma pessoa falando inglês perto de você. Então, ele falou 12 miles an hour. 12 milhas por hora. Miles an hour. Então, tendo esse contexto de que nos Estados Unidos se usa milhas ao invés de quilômetros, vai te ajudar a entender mais. Então, perceba que toda a informação que você tem de antemão serve para contribuir, para você entender mais. E quando você entende mais, você vai ter mais vocabulário, vai ter mais o que falar, e entendendo mais de forma contextualizada, aquela palavra fica na sua memória, ficando na sua memória, no seu subconsciente. As palavras vêm na ponta da sua língua na hora que você vai falar, ou seja, não precisa pensar, não precisa traduzir, não precisa montar frases na hora de falar, só abre a boca e falar igual você faz com o português. Parabéns, você tá falando fluentemente. Você tá enxergando agora o valor desse tipo de exercício? Isso é pra abrir sua mente, você colocar energia na onde realmente dá resultado. Senão você continua fazendo cursos e mais cursos e você não coloca energia no que te torna fluente, no que te torna falante de fato do idioma. Você quer aprender inglês de verdade? Continua comigo aqui. E como diz o maior linguista da história, Stephen Krashen, você aprende idiomas quando entendemos mensagens. Você entende a mensagem que a palavra tá carregando, você vê, você enxerga a palavra sendo usada literalmente, você lembra muito mais do que se essa palavra tivesse numa lista ou num quiz pra você fazer, por exemplo. E aí ele fala, eat that. Tipo, come isso. Tem um tom bem competitivo isso, né? Tipo, toma, né? Engole, toma isso, né? Eat that. E ele falou o nome de uma pessoa, Carl Lewis. Eu confesso que eu pesquisei quem que é o Carl Lewis, porque eu não conhecia. Eu vi que ele é um dos maiores corredores americanos da história. É um contexto que pra mim fez falta pra entender qual era a referência. Porque um americano assistindo essa série acharia engraçado. Tipo, olha, ele falou, né? Toma, Carl Lewis. E eu fiquei boiando. Quem que é Carl Lewis? Será que é um personagem? Será que é a pessoa que tá ouvindo ele do outro lado ali? Né? É como quem aprende português. A pessoa faz uma piada sobre o Silvio Santos, sobre a Xuxa, sobre, sei lá, Faustão. É só quem conhece o contexto brasileiro que vai entender. Vamos lá pra próxima cena. Angela made several 911 calls about cars going too fast in front of the building, so the police put up a radar gun. It's actually caused a bit of a traffic hazard. Então esse é aquele tipo de cena que tem pouco contexto visual. É uma cena, pra quem tá aprendendo, um pouco mais difícil de entender do que a pessoa tá falando. Ela não tá apontando tanto pras coisas. Você tem um certo contexto, né? Você já sabe o que tá acontecendo naquele episódio. E você vai usar tudo isso a seu favor. E um insight interessante é que, sabe, a pessoa que fala bem uma língua, ela não significa que ela é mais inteligente que você. Significa que ela vivenciou aquilo mais do que você. Só isso, né? Pensa só. Imagina que você tem alguns amigos seus aí. Aí imagina que um amigo seu é um adolescente, gamer, e só joga videogame o dia inteiro. O outro amigo seu é... Vamos pegar um bem diferente. É um dentista, e o cara só trabalha o dia inteiro. E o outro amigo seu, ele trabalha carregando e descarregando o caminhão o dia inteiro. Aí, vocês estão juntos ali, e aí você precisa levantar uma caixa pesada. Qual desses amigos vai aguentar melhor levantar a caixa? O cara que tá acostumado com aquilo, não é? Então, é o que ele faz na rotina dele,
que torna aquela atividade mais fácil. E é o que eu vejo o tempo inteiro em alunos. Tem aluno que sabe bem muito mais coisa em inglês. Por quê? Porque assistiu mais filme em inglês. Só isso. Ou porque já viajou algumas vezes pro exterior, já teve mais contato, teve mais exposto ao inglês. É isso. Então nunca se ache burro por não entender alguma cena, por estar tendo dificuldade de aprender alguma coisa em inglês, tá? Vamos lá agora acompanhar com o texto. Angela made several 911 calls about cars going too fast in front of the building, so the police put up a radar gun. It's actually caused a bit of a traffic hazard. Então, Angela é o nome de um personagem ali, eu não conheço. Ela made several 911 calls. Então, ela fez diversas, several ligações de 911. Outro contexto que ajuda pra caramba pra você entender do que estão falando, né? 911 é o número de emergência nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem o 90, tem o 93, tem o 92 pra coisas distintas, né? Tipo polícia, bombeiro, SAMU. Nos Estados Unidos eles têm um número pra emergência. Então qualquer tipo de emergência, seja policial, seja incêndio, alguma coisa, é 911. Aí eles ligam e depois despacham lá, né? Pras categorias que precisam. E aí essas chamadas, essas calls, cuidado pra não falar call, tá? Teve um aluno meu esse dia que tava falando muito call center. Ele trabalha numa empresa que presta esse tipo de serviço, ele falou call center, ele falou, olha, cow é o animal, né? Cow é a vaca. E call é ligação. Então, essas calls eram sobre carros, né? Que estavam indo muito rápido. Going too fast. Too é um jeito de falar very. Só que de forma negativa. Pra falar que passou da conta, sabe? Estourado. Se eu falar very fast, muito rápido. Too fast é rápido demais. Tipo, passou da conta. Na frente do prédio. In front of the building. E nota como que ela fala. Se você puder, volta um pouquinho pra você notar como que ela emenda in front of the building. Então, in front of the building. Então, o of ficou só a. Igual lá no episódio do Chris, né? Quando ele falou caixa de biscoitos, ele falou box of cookies. Box of cookies. Porque ela tá falando mais rápido, né? In front of the building. In front of the building. Se falar devagar, acaba escapando of. Então, the police, né? Então a polícia colocou um radar gun. Gun significa arma. Mas aquele radar ali é um radar gun. Daí ela fala, it's actually caused. E note mais uma vez essa contração. Porém, dessa vez, it's não é it is. Nessa frase aqui é it has. Lembra do Present Perfect? Se você ainda tem qualquer dúvida sobre Present Perfect, tem uma aula completa aqui no canal para acabar com todas as dúvidas e já resolver isso, parar de pensar nessas conjugações, tá? Então, é como se ela dissesse it has actually caused. Aí ficou abreviado it's actually caused. Então, é como se ela tivesse falado que tem causado, na verdade, né? Actually. A gente viu essa palavra lá na aula de filler words, né? Actually. Então, tem causado, na verdade, um pouco de perigo no trânsito. Traffic hazard. Hazard é perigo. Ah, mas perigo não é danger? Também. Tem uma coisa que você precisa se acostumar, é com sinônimos. E muitas vezes o contrário, né? Às vezes tem uma palavra em português que tem várias formas de dizer ela em português, mas em inglês tem só uma. Vai acontecer isso com muita frequência. Essa palavra a gente vê bastante em rótulos de produto químico, né? Tá lá, por exemplo, biohazard. É um perigo biológico, né? Um risco, ou alguma coisa hazardous. Tem o us, igual dangerous, né? Tem danger, dangerous, hazard, hazardous, de perigoso, de prejudicial. E aqui embaixo, o Dwight, que é o nome da pessoa que tá correndo ali agora, né? Ele tá yelling. Na outra era o Michael yelling. Agora é o Dwight yelling. É o Dwight que tá gritando. Vamos lá pra próxima cena. Wow, 13! No, there was wind. I was just jogging. Dwight, there was wind. I want to do all... No, it's not your turn. All right, 13 is the new number. Oscar, go ahead. Eu sei que a gente já falou sobre aprender inglês enquanto é criança, coisa assim, né? A gente já deixou esse assunto meio fechado já. Mas uma coisa muito vantajosa de estar perto de pessoas que falam inglês é a interação social. É indiscutível, né? Você vai lembrar muito mais de palavras que você aprende na prática, assim, né? Tipo, vivenciando, do que simulando. Isso é fato. Inclusive, a gente usa séries para compensar essa falta. Porque se fosse fácil ter uma comunidade de pessoas falantes nativos de inglês perto da gente, pronta para nos ajudar e interagir com a gente não precisaria assistir esse tipo de vídeo. Essa aula aqui não seria necessária. Mas pensa numa criança brasileira de 5 anos, por exemplo, que vai para os Estados Unidos, e essa criança entra na escola. A criança não fala nenhuma palavra de inglês. Só que na escola, ela vai brincar com outras crianças ali. Claro, vai ser um pouquinho difícil no começo e tudo mais. Só que vai ter tanta coisa ali na prática que essa criança vai pegar no ar. Coisas como a gente viu agora nessa cena. Tipo, é sua vez. Ou não vai lá não, vem cá. Ou agora é sua vez, pode ir, vai.
Volto no que a gente sempre fala de contexto, só que é um contexto em que a pessoa já tá vivenciando ali. E quando se fala de comandos, tem uma técnica chamada TPR, que é Total Physical Response. Basicamente fala que quando você engaja o seu corpo, você lembra muito mais das palavras que você aprende. Então, por exemplo, as crianças falam, todo mundo jump, todo mundo pula, né? Todo mundo stop, né? Para. Então, aquela assimilação de palavras ali é muito mais forte do que uma lista de vocabulário, por exemplo. Vamos agora, então, acompanhar com o texto. Wow, 13! No, there was wind. I was just jogging. Dwight, there was wind. I want to do... No, it's not your turn. All right, 13 is the new number. Oscar, go ahead. Então disseram ali, wow, 13, né? Wow, 13. É aproveitando assim que a gente escreve wow em inglês. E aí o Michael falou, no, there was wind. Teve vento, né? Houve vento. There was wind. There was é muito útil pra você contar uma história, né? Por exemplo, havia uma pessoa, havia um viajante, havia... There was, né? Havia. Inclusive se encaixa muito bem depois do once upon a time. Once upon a time, there was a person e blá. Aí o Dwight usa como desculpa, né? Ele fala, I was just jogging. Eu tava só jogging. O que é jogging? A pessoa fala, eu vou jogging. Eu vou comprar um tênis pra jogging. Jogging não é um esporte profissional, mas é um esporte que a gente pratica na nossa vida pessoal. Então se você vai correr no parque, você vai jogging. Você vai estar jogging. E geralmente não é aquela corrida de tipo, nossa, deixa eu dar meu gás aqui que tem que ter velocidade. Não. Uma corrida no parque, né? Se for correr meia hora no parque, por exemplo, você não vai correr rapidão, né? Você vai, tipo, de boa, dando aqueles pulinhos ali. Isso é jogging. Aí o Michael, de novo, Dwight, there was wind. Né? Tipo, houve vento, teve vento. Querendo dizer que o vento ajudou ele. Aí ele fala, I want a do-over. Então, I want com o A ficou I wanna. É a mesma coisa que acontece com want to. Fica wanna. Então, eu quero um do-over. É parecido com rematch. Rematch é revanche. Do-over é tipo, quero fazer de novo. Fazer mais uma vez. Quero tentar de novo. I wanna do over. Aí o outro, não sei quem falou ali, no, it's not your turn. Não é sua vez. Aí eu lembrei da parte das crianças nessa parte aqui, né? Se fala muito assim, não é sua vez. Espera a sua vez. Wait your turn. Né? Espera a sua turn. Turn vez. Turn também é outras coisas, né? Tipo virar, turn right e entre outras coisas. Então, não é it's not your turn. Não é sua vez. Aí disseram, alright, tudo certo. 13 is a new number. 13 é o novo número. Já pegando pelo contexto, de certo eles estão tentando bater o recorde um do outro, né? Então, 13 é o novo número pra se bater o recorde. Agora é a vez do Oscar, né? Dizem, Oscar, go ahead. Vai em frente. Pode ir, go ahead. A gente ouve go ahead em tantos cenários. Às vezes até num caixa, você vai pagar alguma coisa, você fala que vai pagar no crédito, por exemplo, a pessoa já fala go ahead. Tipo, pode passar o cartão. Ou go ahead, tipo, pode passar pelo detector de metal. Go ahead. Até na cancela, num pedágio, sei lá, aparece lá no painel. Go ahead, pra você ir, seguir em frente. É muito utilizada essa expressão. Vamos agora, então, pra próxima cena. Oscar, go ahead. I want another try. Here we go. 31! 31! There was the car. I was ahead of the car. 31 is my new number. 31 is humanly impossible. Go, Oscar. 31's my number. That's impossible. Beat it! Eu acho que pelo contexto já dá pra pegar mais ou menos o que tá acontecendo. Se junta o contexto visual e o que tá acontecendo com as palavras que você já conhece. E quanto mais, melhor, né? Pra você entender. Aí sobram poucos detalhes. Inclusive, eu percebi que muita gente aqui no canal já sabe bastante coisa de inglês. São pessoas que já basicamente falam inglês, mas ainda estão conseguindo aprender coisas novas. E eu agradeço por vocês estarem assistindo. Inclusive, aproveita e dá um like aqui pra gente. Vamos agora, então, acompanhar com o texto. Oscar, go ahead. I want another try. Here we go! 31! 31! There was the car. I was ahead of the car. 31 is my new number. 31 is humanly impossible. Go, Oscar. 31's my number. That's impossible. Beat it! Vamos lá. Então o Michael tá sendo um pouquinho competitivo ali, né? Ele falou, I want another try. Então, I want com A vai ficar I wanna, né? Então, I want another try. Eu quero mais uma try, mais uma tentativa. Tipo, tentar mais uma vez. Tem também a palavra attempt, que significa tentativa. Try, verbo tentar. Try também é experimentar, né? Tipo, a gente vai try alguma coisa, até experimentar uma roupa, vai ser try uma roupa on. É sempre nesse sentido. Daí ele fala, here we go, here we go. A gente ouve muito esse here we go no sentido de let's go, né? Tipo, aqui vamos nós. Traduzindo pela letra, né? Vamos lá. E aí ele corre, né? E só que tá passando um carro. Aí ele vê que o resultado é 31. Ele grita, né? 31, 31. Aí alguém fala, there was a car. Houve ou teve um carro. Perceba que a gente falou there was wind naquela hora, né? Tipo, houve vento, né? Teve vento. O vento que ajudou. Aqui, teve um carro, né? Teve um carro que te ajudou. Aí ele fala, I was ahead of the car. Eu estava à frente do carro. Ahead of the car. A gente viu agora há pouco go ahead, que é vai em frente, né? Então ahead, à frente. Se você vê uma placa, por exemplo, dizendo school ahead, tá dizendo escola à frente. Então eu tava à frente do carro.
31 is my new number. Então, 31 é meu novo número. É tipo, meu novo recorde que eles estão brincando aqui. Aí o Oscar falou, 31 is humanly impossible. 31 é humanamente impossível. Eu te ensinei esse macete na aula sobre filler words, né? Que quando tem o li no final, costuma ser mente. Em inglês tem algumas situações que não funcionam, mas a maioria funciona. Então, ó, humanamente, o mente é o li. Então é humanamente impossível fazer isso. E o Michael falou, go, Oscar. 31 is my new number. Tipo, vai, Oscar. 31 é meu novo recorde, né? Meu novo número. Quero ver você bater ele. E aí o Oscar falou, that's impossible. Né? Isso é impossível. That is impossible. Juntando, that's impossible. E o Michael grita por último, beat it. E aí tem duas formas de interpretar a palavra beat it. Para saber qual delas que você vai interpretar, você precisa do contexto. Nesse contexto aqui, ele tá falando beat it, tipo, bate o meu número. Tipo, quero ver você fazer mais. Quero ver você beat o meu recorde. Em competições se fala bastante, por exemplo, o time tal beat o outro time. Ou seja, ele bateu no outro time, ganhou dele, venceu, tá? Se usa muito nesse sentido. Outra interpretação de beat it, inclusive é o que acontece lá na música do Michael Jackson. Muita gente pergunta, o que é aquele beat it, né? Just beat it. O que é beat it? É no sentido de cair fora. É tipo, cai fora. Vai embora daqui, beat it. Dá no pé. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, escreve aqui nos comentários. Isso ajuda bastante no engajamento do vídeo, faz outras pessoas terem acesso a esse mesmo conteúdo. E considere apoiar o canal, se tornando membro do canal através do YouTube. Eu vou deixar aqui na tela outra aula que eu fiz de um outro episódio de The Office. Se você gostou desse, tenho certeza que você vai gostar do outro também. E vejo lá. Tchau.